Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é seja forte e muito corajoso. Sabe, muitas vezes nós entramos em ambiente de adoração ou abrimos a Bíblia esperando encontrar um alento, um conforto que apenas amacia as nossas feridas. Mas eu quero te dizer que a presença de Deus não é apenas um lugar de repouso. É um lugar de ativação. Existe uma diferença profunda entre ser consolado e ser transformado. O consolo te ajuda a suportar a dor, mas a transformação muda a sua natureza para que aquela dor não tenha mais domínio sobre você. Talvez você tenha chegado até aqui hoje sentindo-se esgotado, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Talvez a sua temporada atual pareça um deserto sem fim, onde cada passo é uma luta contra a areia movediça da incerteza e do medo. Mas eu quero que você entenda uma coisa fundamental: o deserto não é o seu destino, é o seu laboratório. É no lugar da escassez que Deus revela a sua provisão sobrenatural. É no silêncio do isolamento que a voz do Pai se torna a frequência mais nítida no seu espírito. Você já parou para pensar por que algumas batalhas parecem não ter fim? Porque mesmo orando e jejuando, a pressão parece apenas aumentar? Às vezes, nós interpretamos a oposição como um sinal de que estamos no caminho errado, quando, na verdade, a oposição é o maior indicativo de que você está prestes a destravar um novo nível de autoridade. O inimigo não gasta munição com quem não representa uma ameaça ao império das trevas. Se você está enfrentando um levante, é porque existe algo em você que o inferno teme. Existe um depósito de glória, um potencial de céu aberto que está pronto para ser manifestado através da sua vida. E essa pressão que você sente, ela não é para te destruir. Ela é o processo de maceração necessário para extrair o azeite mais puro. O azeite não sai da azeitona enquanto ela está inteira e bonita na árvore. Ele só é liberado quando ela é esmagada. O vinho novo não vem sem o pisar das uvas. O que você chama de dor, Deus chama de preparação. O que você chama de crise, o céu chama de oportunidade de alinhamento. Eu olho para muitas pessoas hoje e vejo que elas estão vivendo abaixo do que Deus projetou para elas, não por falta de promessa, mas por falta de posicionamento. Elas querem a herança, mas fogem do processo. Querem a vitória de Josué, mas não querem a coragem que o Senhor exigiu dele. Quando Deus disse a Josué ser forte e corajoso, ele não estava dando um conselho motivacional. Ele estava dando uma ordem de guerra. Ele estava dizendo: Josué, o ambiente ao seu redor vai tentar te paralisar. Os gigantes que você vai enfrentar vão tentar roubar a sua visão. O luto pela morte de Moisés vai tentar te prender ao passado. Mas eu estou te chamando para um novo tempo. Eu estou te chamando para atravessar o Jordão e tomar posse do que já é seu por direito espiritual. Talvez você esteja vivendo um momento de transição, e transições são desconfortáveis, elas nos tiram do lugar comum e nos lançam no desconhecido. É aquele espaço entre o que já foi e o que ainda não é. É o intervalo entre a promessa liberada e a promessa cumprida. E é exatamente nesse intervalo que a maioria das pessoas desiste. Elas cansam de esperar, elas cansam de lutar. Elas começam a olhar para trás para o Egito da segurança falsa e se esquecem de que o Senhor as chamou para a terra onde mana leite e mel. Mas eu estou aqui para ser uma voz de despertar no seu espírito hoje. Eu estou aqui para dizer que o céu não está em silêncio a seu respeito. O Senhor está trabalhando nos bastidores, alinhando as conexões, preparando o cenário e principalmente trabalhando dentro de você. Porque não adianta Deus te entregar uma terra prometida se você ainda tem uma mentalidade de escravo. A maior libertação não é sair do lugar de escravidão, é tirar a escravidão de dentro de você. Nós vivemos em uma geração que tem pavor do desconforto. Queremos tudo rápido, instantâneo e sem esforço. Queremos a unção, mas não queremos o preço da busca. Queremos o crescimento, mas reclamamos das dores de crescimento. Irmão, entenda uma coisa, não existe expansão sem tensão. Para uma semente virar uma árvore, ela precisa romper a casca.
Esse rompimento dói. Esse rompimento exige que a semente morra para a sua forma antiga, para que a vida nova possa brotar. Se você está se sentindo pressionado por todos os lados, alegre-se. Você está em processo de rompimento. Você está prestes a furar a bolha do natural e entrar na dimensão do extraordinário. Deus está expandindo a sua capacidade interna para que você possa suportar o peso da glória que Ele quer derramar sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional. Eu me lembro de momentos na minha própria caminhada onde eu questionei: Senhor, por que está tão difícil? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo fiel, por que as portas parecem fechadas? E o Espírito Santo, com toda a sua doçura e firmeza, me levou a entender que algumas portas não se abrem com chaves comuns, elas se abrem com o peso da nossa presença. E a nossa presença só ganha peso quando passamos pelo fogo. O ouro só brilha depois que as impurezas são consumidas. A sua fé só se torna inabalável quando ela é testada no limite. O que você está vivendo hoje não é um erro de percurso. É o design de Deus para forjar em você um caráter que suporte o destino que Ele preparou. Muitas vezes, o nosso maior inimigo não é o diabo, mas a nossa própria zona de conforto. Nós nos acostumamos com morno, nos acostumamos com mais ou menos. Nos acostumamos com uma vida espiritual de domingo a domingo, sem fogo, sem paixão, sem fome pelo sobrenatural. Mas o Senhor está agitando as águas hoje. Ele está soprando um vento de avivamento que vai varrer toda a apatia do seu coração. Ele está te convidando a subir de nível. Ele está dizendo: vem para águas mais profundas. Sai da margem onde o controle é seu e entra no oceano onde o controle é meu. Porque é no profundo que os milagres acontecem. É no profundo que você descobre quem você realmente é em Deus. Imagine Josué ali, diante daquele povo numeroso, sentindo o peso da responsabilidade de substituir um gigante como Moisés. O medo deve ter batido a porta. A dúvida deve ter sussurrado: quem é você para liderar esse povo? Você não é Moisés. Você não tem a vara. Você não viu a sarça ardente da mesma maneira. Mas a resposta de Deus para a insegurança de Josué não foi um elogio às suas habilidades. Foi uma afirmação da sua presença. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Entenda isso. A sua força não vem do que você sabe fazer, vem de quem está com você. O seu sucesso não depende do seu talento, depende da sua obediência e da sua conexão com a fonte. Quando você está alinhado com o trono, que flui do trono, flui através de você. E quando a glória de Deus flui, não há barreira que resista, não há muralha que fique de pé, não há gigante que não caia. Eu quero que você respire fundo agora e sinta a atmosfera mudando. Existe uma ativação acontecendo nesta sala, onde quer que você esteja ouvindo esta palavra. O Espírito Santo está removendo as escamas dos seus olhos para que você enxergue além das circunstâncias. Ele está injetando uma nova dose de coragem nas suas veias. Sabe aquela situação que te fazia tremer na semana passada? Hoje você vai olhar para ela e vai rir, porque você percebeu que o Deus que criou as galáxias é o mesmo Deus que cuida de você. Ele tem um controle de cada detalhe. Ele não dorme, ele não se cansa e ele nunca, jamais falha em suas promessas. O seu posicionamento hoje define a sua colheita de amanhã. Se você se posicionar como uma vítima das circunstâncias, você será atropelado por elas. Mas se você se posicionar como um filho de Deus, revestido de autoridade espiritual, você governará sobre elas. É tempo de parar de reclamar do vento e começar a ajustar as velas. É tempo de parar de olhar para a escassez do deserto e começar a declarar a abundância da terra prometida. A palavra de Deus na sua boca tem poder criativo. Quando você declara o que Deus diz a seu respeito, você muda a frequência do ambiente ao seu redor. Você começa a atrair as oportunidades certas, as pessoas certas e os recursos necessários para o seu propósito. Não se distraia com o barulho da oposição. O barulho é apenas uma tentativa do inimigo de te tirar do foco. Mantenha os olhos fixos naquele que começou a boa obra em você. Ele é fiel para completá-la. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Cada lágrima que você derramou em secreto, cada oração que parecia não ter resposta, cada renúncia que você fez por amor ao reino, nada disso foi em vão. Tudo está sendo contabilizado no tribunal do céu. E eu te garanto, a recompensa que está vindo é infinitamente maior do que o sacrifício que você fez. Estamos entrando em uma nova estação, uma temporada onde o que estava travado vai começar a fluir, onde o que estava morto vai voltar a viver, onde o que estava escondido vai ser revelado. Mas para entrar nessa nova estação, você precisa deixar o velho para trás.
Você não pode carregar as mágoas do passado para o futuro que Deus tem para você. Você não pode carregar os traumas, as decepções e as falhas como se fossem troféus. Entregue tudo isso aos pés da cruz hoje. Deixe que o fogo do Espírito consuma toda a bagagem desnecessária. Fique leve. Fique livre. Deus quer que você corra a carreira que está proposta com perseverança e ninguém consegue correr bem carregando fardos pesados. Sinta essa paz que excede todo o entendimento guardando seu coração agora. É a paz de quem sabe que está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. É a confiança de quem entende que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o levante. A sua casa está construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Ele é a sua torre forte, o seu refúgio e a sua fortaleza. Nele você está escondido. Nele você está protegido. Prepare-se, porque o que Deus vai fazer através da sua vida nessa temporada vai surpreender até os seus inimigos. Eles pensaram que você estava derrotado, mas você estava apenas sendo processado. Eles pensaram que era o seu fim, mas era apenas o início de um novo capítulo glorioso. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O melhor vinho foi guardado para o final. Mantenha sua expectativa alta, mantenha o seu coração ardendo e a sua mente renovada. O céu está pronto para se mover e você está pronto para ver a glória de Deus se manifestar? Este é apenas o começo. O ambiente já está preparado, o solo do seu coração está sendo arado, a semente da palavra está sendo plantada e onde a palavra de Deus encontra a fé, o impossível acontece. Não aceite menos do que o plano pleno de Deus para você. Não se conforme com as migalhas quando o Pai preparou um banquete. Tome o seu lugar à mesa, reivindique a sua herança. Declare com convicção: eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho e eu posso o que Deus diz que eu posso. Nada pode parar um homem ou uma mulher que sabe quem é em Deus e que se recusa a recuar diante do desafio. Seja forte, seja muito corajoso. A terra prometida está logo ali e o Senhor já te deu a vitória. Agora que alinhamos o nosso coração com a expectativa do que o céu quer fazer, eu preciso falar com a sua realidade. Eu preciso tocar na ferida que você tem tentado esconder com um sorriso de está tudo bem. Sabe, existe uma pressão que não é externa. Existe um peso que não vem dos outros, mas vem de dentro. É o conflito de saber que você foi chamado para algo grande, mas se sentir pequeno demais para a tarefa. É a dor de olhar para o espelho e ver apenas as cicatrizes, as falhas e as limitações, enquanto Deus está te chamando para olhar para a glória. O ser humano tem uma tendência natural de se identificar com a sua dor. Nós nos tornamos especialistas em catalogar os nossos traumas. Nós damos nomes aos nossos medos. Nós criamos monumentos para as nossas perdas. E sem perceber, transformamos o lugar do nosso sofrimento em uma zona de habitação permanente. Você já sentiu como se estivesse numa queda livre emocional? Aquele momento em que as vozes da acusação são mais altas do que as promessas de Deus? O inimigo é estrategista. Ele não ataca apenas as suas circunstâncias. Ele ataca a sua identidade. Ele quer que você acredite que o seu valor está baseado no seu desempenho, na sua conta bancária ou na aprovação das pessoas. E quando algo falha, quando a crise chega, a primeira coisa que desmorona não é a sua estrutura financeira, é a sua estrutura interna. A dor mais profunda não é a que o mundo inflige em você, mas a que você inflige em si mesmo quando desiste de acreditar no propósito. É o conflito entre o que o seu espírito sabe que é verdade e o que a sua alma está sentindo no momento. Muitos de vocês estão vivendo uma temporada de oposição intensa. E a primeira pergunta que surge é: onde está Deus? Quando o silêncio se torna ensurdecedor e a saída parece inexistente, o desespero começa a bater. A dor tem essa capacidade de estreitar a nossa visão. Ela faz com que o problema pareça um gigante e o Deus que criou o universo pareça uma nota de rodapé na nossa história. Mas escute o que eu vou te dizer: a dor não é um sinal de que Deus te abandonou. A dor é o indicativo de que algo novo está sendo gerado. Não existe parto sem dor. Não existe novo nível sem a resistência do nível anterior. O conflito que você está enfrentando hoje é a prova de que você não pertence mais ao lugar onde estava. A oposição é o atrito necessário para o seu lançamento. Pense em um arco e flecha. Quanto mais a flecha é puxada para trás, maior é a tensão. Se a flecha tivesse sentimentos, ela reclamaria. Ela diria: por que estou sendo puxada para trás? Por que tanta pressão? Eu quero ir para frente.
Mas o arqueiro sabe que sem esse recuo, sem essa atenção máxima, a flecha não terá força para alcançar o alvo. Talvez você sinta que a sua vida deu passos para trás. Talvez você sinta que a pressão está insuportável. Mas entenda, você está nas mãos do arqueiro divino, ele não vai te quebrar. Ele está apenas acumulando a energia necessária para te lançar em uma velocidade e em uma distância que você jamais alcançaria sozinho. O conflito humano é o palco onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas temos medo da vulnerabilidade. Temos medo de admitir que não temos todas as respostas. Mas a verdade é que Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas posicionadas. O conflito surge quando tentamos manter o controle de tudo. Queremos prever o resultado, queremos garantir o caminho, queremos evitar qualquer tipo de desconforto, mas a fé não opera no controle, a fé opera na entrega. O conflito humano é, na verdade, uma luta entre o nosso ego, que quer segurança, e o nosso espírito, que quer obediência. E essa luta dói. Dói abrir mão dos nossos planos. Dói ver as nossas expectativas serem frustradas para que o plano de Deus, que é muito maior, se estabeleça. Sabe o que acontece quando você tenta evitar o conflito a todo custo? Você acaba vivendo uma vida superficial. Você se torna um sobrevivente em vez de um conquistador. O conquistador não é aquele que nunca teve medo, é aquele que mesmo com medo decidiu avançar. O conflito é o filtro que separa os curiosos dos comprometidos. Na Bíblia, todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por crises de identidade e momentos de profunda dor. Moisés achava que era gago e incapaz. Davi foi perseguido injustamente por anos. Elias quis morrer debaixo de um zimbro. Jesus suou sangue no Getsêmani. Se até o Filho de Deus passou pela agonia do conflito entre a sua vontade humana e o propósito divino, por que nós achamos que a nossa caminhada será um mar de rosas? A dor que você sente hoje é o combustível da sua mensagem amanhã. Ninguém quer ouvir um pregador que nunca chorou. Ninguém quer ser liderado por alguém que nunca falhou e se levantou. É a sua ferida curada que se torna uma fonte de cura para os outros. Onde você foi mais ferido é exatamente onde Deus vai te dar mais autoridade. Você foi ferido na sua família, Deus vai te usar para restaurar lares. Você foi ferido nas suas finanças, Deus vai te dar sabedoria para destravar prosperidade no reino. Você foi ferido na sua mente, Deus vai te usar para libertar os cativos de depressão e ansiedade. O conflito não é o seu fim, é o seu currículo espiritual. Mas para isso você precisa parar de lutar contra o processo e começar a lutar dentro do processo. Pare de gastar energia tentando fugir da prova. Use essa energia para buscar a face de Deus no meio da prova. O ambiente de crise é o solo mais fértil para a revelação. É quando as luzes do mundo se apagam que a luz da glória brilha mais forte. É quando os recursos humanos se esgotam que o maná do céu começa a cair. O problema é que nós ficamos tão focados na dor que nos esquecemos de perguntar: Senhor, o que o Senhor está me ensinando aqui? Qual é a frequência que eu preciso acessar para romper este ambiente? Eu vejo pessoas que estão presas no ciclo da reclamação. Elas olham para a montanha e dizem: por que esta montanha está aqui? Elas olham para o gigante e dizem: isso é injusto. Mas a reclamação é o eco da mentalidade de escravo. A reclamação te prende ao deserto. O louvor, no meio do conflito, é o que te leva para a terra prometida. Quando você decide adorar enquanto a sua alma dói, você está fazendo um sacrifício de louvor. E esse sacrifício tem um aroma que atrai a atenção do trono. O céu se move quando um filho de Deus decide não se dobrar diante da circunstância, mas se dobrar diante do rei. O conflito humano muitas vezes é alimentado por vozes externas. Pessoas que dizem que você não vai conseguir, pessoas que te lembram dos seus erros do passado, pessoas que tentam te encaixar em rótulos que Deus já removeu. Mas escute bem, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o seu erro diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. O conflito só vence quando você dá ouvidos à voz errada. Alinhe a sua audição com a frequência do céu. Se Deus disse que você é forte e corajoso, então você é, mesmo que as suas pernas estejam tremendo. Se Deus disse que Ele estará com você, então você não está sozinho, mesmo que se sinta isolado. Muitas vezes, a nossa dor vem da nossa resistência ao novo. Deus quer te levar para uma nova estação, mas você ainda está apegado às ferramentas da estação passada. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. O conflito é Deus te desmamando, é Ele removendo o que é natural para que você aprenda a depender do que é sobrenatural.
É um processo de desconstrução para que uma estrutura muito mais sólida seja construída. Não resista à desconstrução. Deixe cair o que tiver que cair. Deixe sair quem tiver que sair. Se Deus está permitindo uma bala, é porque Ele quer que apenas o que é inabalável permaneça em você. Eu quero falar agora com aquele que se sente injustiçado. Aquele que deu o seu melhor e recebeu o pior em troca. Aquele que foi traído, abandonado ou esquecido. A dor da injustiça é uma das mais difíceis de processar. Ela gera amargura, e a amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas eu te convido hoje a entregar a justiça nas mãos daquele que é o justo juiz. Não permita que o conflito externo roube a sua paz interna. O inimigo quer usar essa situação para fechar o seu coração. Ele quer que você se torne cínico, frio, desconfiado. Mas Deus quer usar essa situação para te dar um coração de carne, capaz de perdoar o imperdoável e amar o amável. A sua maturidade é medida pela sua capacidade de lidar com a oposição sem perder a essência do céu. A oposição que você enfrenta hoje é proporcional à glória que será revelada. Se o levante está grande, é porque o depósito é gigante. O inferno não perde tempo com quem é irrelevante. Se existe uma guerra na sua mente, se existe um conflito na sua casa, se existe uma resistência no seu trabalho, é porque o Senhor está prestes a manifestar algo que vai mudar a história da sua linhagem. Você é um agente de transformação e o sistema estabelecido sempre vai lutar contra quem traz uma nova frequência. Não se assuste com o fogo. O fogo não veio para te consumir, veio para te purificar. O fogo não veio para te destruir, veio para te forjar. Olhe para Josué novamente. Ele tinha um conflito de substituir Moisés, o conflito de liderar um povo rebelde e o conflito de enfrentar cidades fortificadas. Humanamente falando, o cenário era de derrota. Mas Deus não olhou para as circunstâncias de Josué. Deus olhou para o posicionamento do coração dele. O conflito humano se resolve no ambiente espiritual. Quando você se ajoelha diante de Deus, você se torna capaz de ficar de pé diante de qualquer gigante. A sua vitória não começa no campo de batalha, ela começa no seu secreto. Ela começa quando você decide que a voz de Deus é a única verdade final sobre a sua vida. Pare de tentar entender tudo com a sua mente lógica. A lógica humana diz que se está doendo é ruim. A lógica do reino diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança que não decepciona. Existe um lucro espiritual na sua dor. Existe um dividendo de glória na sua renúncia. O conflito é passageiro, mas o fruto que ele produz é eterno. Não troque o seu destino por um alívio temporário. Não abra mão do seu propósito só porque o caminho ficou íngreme. A subida é difícil porque a vista lá de cima é extraordinária. Sinta agora o Espírito Santo abraçando a sua alma. Ele conhece a sua dor. Ele viu cada noite sem dormir. Ele ouviu cada suspiro de angústia. E Ele está te dizendo hoje, descansa no meu amor. Eu estou no controle. Eu estou usando cada peça desse quebra-cabeça, até as que parecem não fazer sentido, para montar o quadro mais lindo da sua história. O conflito humano é o pano de fundo onde a graça de Deus brilha com mais intensidade. Você não vai apenas sobreviver a esta temporada. Você vai sair dela com um testemunho que vai incendiar nações. O ambiente de dor é o ambiente de milagres. Foi na cova dos leões que Daniel viu a proteção divina. Foi na fornalha ardente que os 3 jovens viram o 4º homem. Foi na cruz que a humanidade viu a salvação. Não tema o conflito, abrace o processo, mantenha a sua frequência elevada. O que está tentando te parar é exatamente o que Deus vai usar como degrau para te elevar. Você é mais do que vencedor. Não porque não tem batalhas, mas porque em todas elas você tem a certeza da vitória por meio daquele que te amou. Prepare-se, porque o fundamento bíblico que vamos acessar a seguir vai dar a estrutura que você precisa para que este conflito se torne o seu maior triunfo espiritual. A dor está perdendo o domínio e a revelação está chegando para te libertar de vez. Para que a nossa pregação tenha uma estrutura inabalável, precisamos mergulhar agora no fundamento bíblico. Sem a palavra, nossa motivação é apenas humanismo, mas com a palavra, ela se torna uma ativação profética. Vamos analisar o texto de 1 Josué, capítulo 1, que é a base para entendermos como o céu estabelece um novo tempo sobre a terra. Imagine o cenário. Moisés, o maior líder que aquele povo já conhecera, o homem que viu Deus face a face, que abriu o mar vermelho e trouxe as tábuas da lei, acaba de morrer. O povo está em luto, parado à beira do Jordão. É nesse ambiente de perda e incerteza que a voz de Deus rompe o silêncio. E a primeira coisa que Deus diz a Josué não é sobre estratégia militar ou sobre como construir pontes. Deus começa estabelecendo uma verdade de sucessão e continuidade. Meu servo Moisés está morto.
Agora, pois, levante-se e atravesse este rio Jordão. O fundamento aqui é claro. O propósito de Deus não morre com seus servos. O reino é um movimento contínuo. Muitas vezes nós travamos porque estamos olhando para o que morreu na nossa vida, um projeto que não deu certo, um relacionamento que acabou, uma fase que se encerrou. Mas o comando do céu é: levante-se. O fundamento bíblico para a sua vitória começa com o seu desapego do passado. Enquanto você estiver prestando culto ao que Moisés foi, você não terá olhos para ver o que Josué pode ser. Deus então libera uma promessa de território. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Note a precisão bíblica aqui. A terra já foi dada na dimensão do espírito, mas a posse depende do caminhar no físico. O fundamento da conquista é a parceria entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus já liberou a frequência da vitória, mas é você quem precisa colocar a planta dos pés. Não existe herança para quem fica sentado esperando um milagre sem movimento. O milagre é o encontro da providência divina com a obediência humana. E aqui entramos no coração do texto, onde Deus repete a ordem: seja forte e corajoso. Por que 3 vezes? Porque a primeira força é para a mente, a segunda é para o coração e a terceira é para os pés. Deus sabia que Josué enfrentaria gigantes reais, mas os maiores gigantes estavam dentro dele. O fundamento da coragem bíblica não é a ausência de medo, mas a presença da palavra que domina o medo. Deus diz a Josué: não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Observe que o sucesso no fundamento bíblico está diretamente ligado ao alinhamento com a instrução de Deus. A palavra hebraica para meditar que Deus usa aqui é agar, que significa sussurrar, murmurar, como um leão que rosna sobre a sua presa. Meditar na palavra não é apenas ler um versículo de manhã, é ruminar essa verdade o dia todo até que ela se torne parte do seu DNA espiritual. Quando você medita na palavra, você está calibrando a sua mente para a frequência da solução e não do problema. O livro da lei não deve se apartar da sua boca. Se a palavra está na sua boca, o medo não tem espaço para falar. Muitas pessoas buscam fórmulas mágicas para prosperar, mas o fundamento bíblico é simples. Tenha o cuidado de obedecer a tudo que nela está escrito. Somente então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A obediência é a chave que destrava o fluxo do céu. Não é uma obediência cega ou baseada no medo, mas uma obediência baseada na confiança de que quem deu a ordem é fiel para garantir o suprimento. Josué não precisava ser um gênio da guerra, ele precisava ser um mestre na obediência. Outro ponto fundamental neste texto é a garantia da presença. Como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Este é o lastro de autoridade de Josué. A sua confiança não vinha da sua experiência como espião ou como ajudante de Moisés, mas da promessa de que a presença era constante. No Novo Testamento, essa promessa se cumpre em nós através do Espírito Santo. O fundamento da nossa coragem é saber que o Eu Sou está caminhando conosco no fogo, no deserto e diante das muralhas de Jericó. Deus diz a Josué: não se apavore nem desanime. O pavor é o excesso de futuro, a ansiedade pelo que pode dar errado. O desânimo é o excesso de passado, o peso do que já deu errado. Deus está chamando Josué para o agora da fé. O fundamento bíblico nos ensina que a fé é para o hoje. Se você está apavorado, você está vivendo um futuro que Deus ainda não habitou com a sua provisão de amanhã. Se você está desanimado, você está preso em um túmulo que Deus já esvaziou. Precisamos entender que a transição de Josué envolvia o fim do maná. Enquanto estavam no deserto, o pão caía do céu sem esforço. Mas, ao entrar na terra, eles teriam que plantar e colher. O fundamento bíblico da maturidade espiritual exige que paremos de ser dependentes de milagres de sobrevivência e passemos a ser gestores de milagres de governo. Deus quer que você governe sobre a terra e para governar você precisa de princípios, não apenas de sensações. A palavra de Deus é a constituição do reino e Josué precisava conhecê-la profundamente para estabelecer justiça na terra conquistada. Quando olhamos para as cidades fortificadas que Josué enfrentaria, percebemos que a estratégia de Deus sempre parece loucura para a mente natural. Derrubar muros com gritos e trombetas, conquistar territórios com passos de fé. Isso nos mostra que o fundamento da nossa vitória não é carnal. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O posicionamento de Josué foi o de um adorador que também era um guerreiro. Ele entendia que a batalha se vencia primeiro no altar, para depois ser manifesta no campo. A Bíblia nos mostra em 2 Coríntios que todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém. Portanto, o fundamento que Josué recebeu é o mesmo que você recebe hoje.
A coragem dele é a sua coragem. A presença que estava com ele é a presença que habita em você. O segredo do sucesso dele, a meditação na palavra, é o seu segredo para destravar esta nova estação. Não tente inventar um caminho novo, volte aos marcos antigos da fé. Muitas vezes, nós negligenciamos o poder das Escrituras em troca de experiências emocionais passageiras, mas a emoção não sustenta o peso da glória. O que sustenta a glória é o caráter forjado na verdade. Josué passou anos servindo na tenda da congregação. Ele viu a nuvem, ele ouviu os trovões do Sinai, ele sabia que Deus era santo. O fundamento bíblico exige temor ao Senhor. Sem temor, a coragem vira soberba. Com temor, a coragem vira autoridade divina. Eu quero que você entenda que ser forte e corajoso não é um estado de espírito que você fabrica, é um comando que você recebe. Quando um rei dá um comando a um soldado, o soldado não pergunta se sente que pode cumprir, ele simplesmente marcha. O fundamento da sua vida espiritual deve sair do campo do sentimento e entrar no campo do comando. Deus não perguntou se Josué estava se sentindo forte, ele ordenou: ser forte hoje. O Senhor está ordenando que você se levante da depressão, que você se levante do luto, que você se levante da mediocridade. O texto de Josué termina com o povo respondendo: tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Veja que o posicionamento de um líder alinhado com a Bíblia gera um ambiente de unidade e obediência ao redor dele. Quando você se submete à autoridade da palavra, as coisas ao seu redor começam a entrar em ordem. O caos se retira diante de um homem ou mulher que vive fundamentado no assim diz o Senhor. Não há nada que possa resistir a uma pessoa que transformou a Bíblia no seu mapa de navegação. As tempestades podem vir, mas você sabe para onde está indo. Os ventos podem soprar, mas a sua casa está edificada sobre a rocha, e essa rocha é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra viva que Josué apenas viu em sombras. Se Josué, com apenas 5 livros da lei, conquistou nações, imagine o que você pode fazer com a revelação completa do Evangelho e o poder do nome de Jesus. Este fundamento bíblico é o que vai te dar estabilidade na próxima etapa da nossa mensagem, onde falaremos sobre a revelação espiritual. A revelação sem fundamento é perigosa, mas o fundamento com revelação é explosivo. Ele destrava destinos e muda geografias espirituais. Apegue-se a esta verdade: Deus está com você. A palavra está na sua boca. O comando foi dado. A terra está diante de você. Não pare, não recue, não duvide. O Senhor dos Exércitos é a sua retaguarda. Sinta agora a solidez dessa palavra penetrando na sua alma. Deixe que o texto de 1 Josué saia das páginas do livro e se escreva nas tábuas do seu coração. Você não é um órfão espiritual tateando no escuro. Você é um herdeiro de promessas antigas, revestido de uma unção nova para uma batalha que já foi vencida na cruz. Ocupe o seu lugar, medite dia e noite, fale o que Deus fala e prepare-se para ver as muralhas caírem diante do som da sua voz alinhada com o céu. A autoridade que você carrega hoje não é fruto do seu esforço, mas da sua conexão com o fundamento eterno. Quando você abre a Bíblia, você não está lendo história, você está lendo o seu manual de guerra. Cada versículo é uma arma, cada promessa é um escudo. Use o que Deus te deu, seja o Josué desta geração. Lidere a sua família, o seu negócio e a sua vida espiritual com a firmeza de quem sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E hoje, ela foi enviada para te fazer atravessar o seu Jordão. Agora que estabelecemos o fundamento bíblico inabalável em Josué, entramos na dimensão da revelação espiritual. A revelação é quando o Logos, a palavra escrita, se torna rema, a palavra viva e específica para a sua circunstância atual. É o momento em que o Espírito Santo remove o véu e você entende que a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que tentam bloquear o acesso à sua herança. A revelação que eu quero liberar sobre a sua vida hoje é esta: você não está lutando para alcançar a vitória, você está lutando a partir da vitória que já foi estabelecida no ambiente do Espírito. No mundo espiritual, o tempo não é linear como o nosso. Deus habita no eterno agora. Quando ele disse a Josué: eu te entreguei a terra, ele usou o passado. Aos olhos de Josué, a terra estava cheia de gigantes e cidades muradas. Aos olhos de Deus, a terra já estava conquistada.
A revelação espiritual que você precisa receber hoje para destravar o seu destino é que o seu futuro já aconteceu na mente de Deus. O que você chama de processo, Deus chama de manifestação. O que você chama de espera, Deus chama de preparação da sua estrutura para suportar o que já é seu. Muitas vezes, a nossa frequência espiritual está desalinhada porque estamos tentando resolver no natural problemas que têm raízes no espiritual. Você tenta mudar o comportamento, mas não muda a crença. Você tenta mudar o ambiente externo, mas não muda a atmosfera interna. A revelação bíblica nos mostra que Josué teve um encontro com o príncipe do exército do Senhor antes da batalha de Jericó. Josué perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta foi: não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Isso é profundo. Deus não veio para tomar partido na guerra de Josué. Ele veio para que Josué se submetesse à guerra dele. A revelação aqui é sobre soberania. Quando você para de pedir para Deus abençoar os seus planos e começa a se alinhar aos planos dele, a resistência do inferno quebra. O ambiente espiritual muda quando você reconhece que a batalha não é sua, é do Senhor. O seu papel não é ser o estrategista, é ser o soldado obediente que carrega a presença. O segredo de Josué não estava na sua espada, estava na arca que ia à frente. Onde a presença de Deus entra, o território é reivindicado. A revelação que destrava o seu céu aberto é entender que você é um portador da glória. Por onde você passar, a frequência do reino deve expulsar a frequência das trevas. Você precisa entender que existe uma economia espiritual. Nada se perde no reino. Cada oração que você fez, cada jejum, cada momento de adoração em meio às lágrimas, tudo isso acumulou um peso de glória. A revelação espiritual é que você está num ponto de inflexão. Sabe o que é isso? É o momento em que a pressão acumulada se transforma em propulsão. O inimigo pensou que estava te esmagando, mas ele estava apenas aumentando o seu potencial de explosão espiritual. Quando o Espírito de Deus sopra sobre o que foi macerado, o que era dor vira poder, o que era cinza vira beleza. Eu vejo muitas pessoas presas em um teto de vidro espiritual, elas chegam a um certo nível e param. Elas sentem que há algo mais, mas não conseguem romper. A revelação para quebrar esse teto é o alinhamento profético. Alinhamento é quando a sua vontade, a sua mente e as suas emoções entram em sintonia com o que o céu está declarando agora. Se o céu diz prosperidade e você diz escassez, há um curto-circuito. Se o céu diz cura e você se identifica com a doença, você bloqueia o fluxo. A revelação espiritual exige que você mude o seu vocabulário. Pare de descrever a sua tempestade e comece a profetizar para ela. Entenda que o ambiente espiritual é sensível à autoridade. O diabo não teme o seu conhecimento teológico, ele teme a sua consciência de filho. Quando você descobre quem você é em Cristo, o inferno entra em pânico. A revelação da paternidade é a base de todo rompimento. Josué não era mais o servo de Moisés. Ele era o escolhido de Deus. Você não é mais um escravo do pecado ou um sobrevivente do seu passado. Você é um embaixador do reino. Um embaixador não fala em seu próprio nome, ele fala em nome do governo que representa. Quando você abre a boca para declarar a palavra de Deus, todo o exército do céu se move para dar suporte àquela declaração. Existe uma revelação específica sobre a temporada que estamos vivendo. É a temporada da aceleração. O que levava anos para acontecer, Deus vai fazer em meses. O que levava décadas para ser construído, o Senhor vai levantar em dias. Mas a aceleração exige posicionamento. Você não pode entrar em uma rodovia de alta velocidade com o freio de mão puxado. O freio de mão espiritual é o pecado oculto, é a falta de perdão, é a incredulidade disfarçada de prudência. A revelação te convida hoje a soltar os pesos. Deus quer te dar velocidade, mas Ele precisa que você esteja leve. Muitas vezes, a revelação espiritual vem através do discernimento dos tempos. Como os filhos de Issacar, que sabiam o que Israel deveria fazer. Josué discerniu que o tempo de lamentar Moisés havia acabado. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Se você tentar plantar na hora de colher, você vai fracassar. Se você tentar colher na hora de podar, você vai se frustrar. A revelação espiritual te dá a clareza para entender a estação. Talvez a sua estação atual não seja de exposição, mas de fundamentação. Talvez não seja de conquista externa, mas de governo interno. Aceite o ritmo de Deus. O tempo de Deus é perfeito e a sua revelação nunca chega atrasada. Eu quero que você perceba que a resistência que você está sofrendo é um sinal de que você está perto de uma porta grande e eficaz. O apóstolo Paulo disse que uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. A revelação é a presença dos adversários confirma a eficácia da porta.
Se não houvesse nada de valor do outro lado, o inimigo não estaria guardando a entrada. Não se assuste com os gigantes na terra, eles são um pão para a sua fé. A revelação espiritual transforma o obstáculo em alimento. O que o inimigo planejou para te parar é exatamente o que Deus vai usar para te promover. A glória de Deus não é algo que você sente apenas em um arrepio na espinha, é uma realidade que altera a matéria. Quando Josué e o povo gritaram diante de Jericó, houve uma liberação de frequência que colapsou as estruturas físicas das muralhas. A revelação espiritual é que o seu louvor tem poder de engenharia celestial. Quando você adora, você está liberando ondas sonoras que reorganizam o caos ao seu redor. A sua adoração é uma arma de guerra. Não adore porque você se sente bem. Adore até que o ambiente se torne bom. Adore até que a atmosfera de dúvida seja substituída pela atmosfera de fé. Existe um mistério na palavra de Deus que fala sobre tesouros escondidos nas trevas. A revelação espiritual é que existem bênçãos que só podem ser encontradas no meio da crise. Existem revelações do caráter de Deus que você nunca conheceria no palácio, mas que são reveladas na cova dos leões. Se você está num lugar escuro agora, peça ao Espírito Santo para te mostrar o tesouro que está escondido ali. Há uma unção de revelação que é liberada na pressão. O seu esmagamento está liberando um perfume que vai atrair reis para o brilho do seu nascimento. A revelação espiritual também nos alerta para a necessidade de pureza. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A maravilha está conectada à santificação. Santidade não é sobre regras, é sobre separação de propósito. É você dizer: eu não pertenço a este sistema de medo, eu pertenço ao reino de amor. Eu não opero na frequência da fofoca, da inveja ou da ganância. Eu opero na frequência da honra, da generosidade e da verdade. A revelação da santidade é o que protege a sua unção. Sem santidade o poder te destrói, com santidade o poder te constrói. Olhe para a sua vida com os olhos do Espírito agora. Veja as conexões divinas que Deus está trazendo. Veja as portas que estão sendo destravadas no mundo invisível. A revelação espiritual é como um GPS. Ela te mostra onde você está e o caminho mais rápido para o seu destino, mesmo que haja trânsito ou bloqueios no caminho natural. Deus conhece os atalhos da graça. Ele sabe como te colocar diante das pessoas certas no momento certo. Mas você precisa estar atento aos sinais. A revelação exige sensibilidade. Pare de ser tão barulhento na sua alma para que você possa ouvir o sussurro do Espírito. O Senhor está te revelando hoje que a sua família não está perdida, que o seu ministério não morreu, que a sua saúde será restaurada. Essa não é uma promessa vazia, é uma revelação baseada na obra consumada de Cristo. Na cruz, Ele levou as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A revelação é: o que Jesus fez é maior do que o que o diabo está fazendo. O está consumado de Jesus é a última palavra sobre qualquer diagnóstico, sobre qualquer crise financeira, sobre qualquer conflito familiar. Alinhe sua fé com o que está consumado, não com o que está em andamento. Esta revelação espiritual é o que vai sustentar a sua aplicação prática. Se você tentar aplicar as ferramentas sem a revelação, você terá apenas uma rotina religiosa. Mas quando a revelação queima no seu peito, a aplicação prática se torna uma aventura de fé. Você não ora porque é um dever, você ora porque é um privilégio acessar o trono. Você não dá porque é uma obrigação, você dá porque entende o princípio da semeadura e colheita. A revelação transforma o tenho que fazer em posso fazer. Receba essa ativação no seu espírito. O véu está rasgado, o acesso está livre. O Pai está te convidando para um lugar de intimidade onde os segredos do coração dele são compartilhados com você. A revelação espiritual é o alimento dos campeões. É o que manteve Josué firme quando todos os outros queriam voltar para o Egito. É o que vai te manter firme quando o mundo estiver tremendo. Você tem uma rocha debaixo dos seus pés e um céu aberto sobre a sua cabeça. Nada pode deter alguém que vive pela revelação do Deus vivo. Prepare-se para agir. A revelação exige uma resposta. Fé sem obras é morta. A revelação que você recebeu hoje deve se traduzir em passos concretos de mudança. O que você vai fazer com o que Deus te mostrou? Como você vai ajustar a sua rotina para honrar essa nova frequência? O céu está observando o seu próximo passo. Não hesite. A revelação te deu a visão. Agora a coragem vai te dar a terra. O mesmo Deus que deu a visão dará o provimento. Caminhe na luz da revelação e veja a escuridão retroceder. O seu destino está chamando.
E a resposta está na sua obediência à voz que fala no seu íntimo. Sinta o peso dessa glória. Não é um peso que cansa, é um peso que estabiliza. É o peso da verdade eterna esmagando as mentiras do tempo. Você está sendo revestido de uma nova autoridade. O ambiente espiritual da sua casa está mudando agora. A frequência da paz está expulsando a frequência do caos. A revelação do amor de Deus está curando as feridas de rejeição. Você é amado, você é escolhido e você é imparável. O Senhor dos Exércitos é o seu capitão e a vitória já foi decretada. Avance com essa certeza. A terra é sua. Para que a revelação espiritual não seja apenas um momento de êxtase, mas uma força de mudança real, precisamos entrar na aplicação prática. De nada adianta termos o entendimento se não tivermos o movimento. A fé sem obras é morta, e a unção sem posicionamento é desperdício de céu. O que Josué fez depois de ouvir a voz de Deus? Ele não ficou na tenda escrevendo um diário sobre a experiência. Ele deu ordens aos oficiais e preparou o povo para atravessar o Jordão. A aplicação prática é o momento em que você traduz a frequência do Espírito em hábitos, decisões e ações no mundo natural. A primeira chave prática para destravar a sua nova estação é a rotina de alinhamento. Deus disse a Josué para meditar na palavra dia e noite. Isso não é uma sugestão religiosa, é um princípio de manutenção de frequência. Se você passa 10 minutos com a Bíblia e 10 horas consumindo notícias de crise, redes sociais cheias de comparação e conversas que alimentam o medo, a sua mente nunca estará calibrada para a vitória. A aplicação prática começa no seu filtro, o que você está permitindo que entre pelos seus olhos e ouvidos. Você precisa criar um ambiente de blindagem espiritual na sua casa. Comece o seu dia declarando quem você é em Deus antes de olhar as notificações do celular. Estabeleça um altar de adoração no seu secreto. Se você quer ver as muralhas caírem no público, você precisa aprender a gritar no secreto. A segunda aplicação prática é o passo de fé no desconhecido. O Jordão só parou de correr quando os sacerdotes colocaram os pés na água. Note bem, a água não abriu antes, ela abriu enquanto eles caminhavam. Muitas vezes você está esperando Deus abrir o caminho para você começar a andar, mas Deus está esperando você começar a andar para abrir o caminho. Qual é o projeto que você paralisou por medo? Qual é a conversa difícil que você está adiando? Qual é o investimento que o Espírito Santo já te deu paz para fazer, mas a sua lógica te trava? A aplicação prática exige que você molhe os pés. O milagre do rompimento está no movimento. Não espere ter todas as garantias. A garantia de Josué era a presença, e a sua garantia é a mesma. Se Deus deu a ordem, Ele garante o suprimento. Outro ponto prático fundamental é a gestão das suas conexões. Josué tinha Caleb ao seu lado, alguém que tinha a mesma frequência de fé. Ele não andava com os 10 espias que trouxeram relatórios de medo. Aplicação prática. Faça uma auditoria nas suas amizades. Existem pessoas que são âncoras e pessoas que são velas. As âncoras te prendem no passado, nas dores e nas limitações. As velas captam o vento do Espírito e te ajudam a avançar. Se você quer voar como águia, pare de ciscar com as galinhas. O ambiente onde você está inserido determina a altura do seu voo. Honre quem Deus colocou na sua vida para te esticar. E tenha coragem de se afastar de quem tenta podar as suas asas. O destino profético exige ambientes de honra e fé. Além disso, precisamos falar sobre o fim do ciclo de reclamação. No deserto, o povo reclamava e recebia maná. Na terra prometida, quem reclama morre na mão do gigante. A reclamação é um ladrão de energia e um bloqueador de milagres. A aplicação prática aqui é substituir a queixa pela gratidão estratégica. Quando você agradece pelo que ainda não viu como se já tivesse recebido, você está operando na frequência da fé de Josué. Comece a listar diariamente 5 coisas pelas quais você é grato, mesmo em meio às lutas. Isso muda a química do seu cérebro e a atmosfera do seu espírito. Um coração grato é um terreno onde o medo não consegue criar raízes. A aplicação prática também envolve a excelência no pouco. Antes de conquistar Jericó, Josué serviu Moisés por 40 anos. Ele não tinha pressa de ser o protagonista, ele tinha pressa de ser fiel. Muitas vezes queremos o palco, mas negligenciamos o bastidor. Deus não vai te dar o governo sobre o muito se você é negligente com o que Ele já colocou nas suas mãos hoje. Seja o melhor funcionário da sua empresa, seja o melhor pai ou mãe, cuide das suas finanças com integridade, mesmo que os valores ainda sejam pequenos. O caráter é forjado na fidelidade ao que é de outro. Se você for fiel no que não é seu, Deus te dará o que é seu. A promoção no reino vem pela base, não pelo topo. Precisamos também aplicar o princípio do descanso estratégico. Josué não conquistou a terra em um dia.
Houve tempo de guerra e tempo de repouso. Muitas pessoas estão tendo um burnout espiritual porque acham que a força vem do ativismo, a força vem da quietude diante de Deus. Na tranquilidade e na confiança reside a vossa força. Praticamente isso significa que você precisa de momentos de pausa para ouvir a voz do pastor. Não é perda de tempo parar para orar, é ganho de velocidade. Quando você descansa no Senhor, você para de tentar carregar o peso que só Ele pode carregar. Entregue o controle. Deixe que Ele seja o general. No âmbito familiar, a aplicação prática de Josué foi clara. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é um adesivo de carro, é um decreto de governo. Como você está pastoreando a sua família? Existe adoração no seu lar? Você ora com seus filhos? Você libera palavras de vida sobre o seu cônjuge? A transformação de uma nação começa na mesa de jantar. Se o seu cristianismo não funciona dentro de casa, ele não serve para o mundo. Aplique a coragem de ser um sacerdote no seu lar. Peça perdão, libere perdão. Estabeleça princípios do reino na sua convivência diária. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Financeiramente, a aplicação prática é o desprendimento e a generosidade. Quando Israel entrou na terra, eles tiveram que entregar as primícias de Jericó. Tudo que era de Jericó pertencia ao Senhor. Deus quer saber se Ele tem o seu coração ou se o seu coração pertence ao seu ouro. A generosidade destrava uma frequência de abundância que a lógica matemática não explica. Quando você é um canal, Deus garante que o fluxo nunca pare. Se você retém mais do que é justo, isso leva à escassez. Se você espalha com sabedoria, isso leva à prosperidade. Seja um investidor do reino. Use os seus recursos para abençoar vidas e expandir a mensagem do Evangelho. Na saúde mental e emocional, a aplicação prática é o combate aos pensamentos invasivos. Deus disse a Josué: não te apavores. O pavor vem de imagens mentais de derrota. Você precisa praticar a substituição de imagens. Quando o medo projetar uma imagem de falência, projete a imagem de Deus como seu provedor. Quando a ansiedade projetar uma imagem de solidão, projete a promessa de que Ele nunca te deixará. Isso é um exercício diário. É levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não seja um espectador passivo da sua mente, seja o capitão dos seus pensamentos. Outra prática essencial é a celebração dos memoriais. Josué mandou tirar 12 pedras do meio do Jordão para que no futuro os filhos perguntassem o que elas significavam. Nós esquecemos rápido demais do que Deus já fez. Aplicação prática, anote as vitórias. Tenha um caderno de testemunhos. Quando a próxima crise vier, leia o que Deus fez no passado. O seu histórico com Deus é a munição para as suas batalhas futuras. Se Ele te livrou do urso e do leão, Ele vai te livrar desse gigante também. Os memoriais mantêm a esperança viva e a frequência elevada. Por fim, a aplicação prática exige perseverança. Jericó não caiu na primeira volta. Eles tiveram que rodear a cidade por 7 dias e no 7º dia 7 vezes. Às vezes você desiste na 6ª volta do 6º dia, quando o muro já estava prestes a rachar. A constância é o que separa os vitoriosos dos derrotados. Continue orando, continue plantando, continue sendo fiel. O resultado não depende do seu esforço final, mas da soma da sua obediência diária. A gota d'água não fura a pedra pela força, mas pela persistência. Seja persistente no seu propósito. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus que não apenas pregam, mas vivem o que pregam. Seja a resposta para a crise de alguém, seja a luz no seu ambiente de trabalho, seja a mão estendida para o necessitado. O reino de Deus é prático, ele se manifesta em atos de amor, justiça e poder. Quando você aplica esses princípios, você para de lutar contra as sombras e começa a projetar a luz. A escuridão não se expulsa com gritos, mas com a presença da luz. Seja luz. Eu te desafio hoje a escolher uma dessas áreas e dar um passo concreto agora mesmo. Mande uma mensagem pedindo perdão. Faça aquela oferta que você sentiu no coração. Desligue a TV e abra a Bíblia. Ocupe o seu posto de guarda. A terra prometida não é um lugar de descanso eterno, é um lugar de governo e produtividade. Deus te deu as ferramentas, te deu a estratégia e te deu a sua presença. Agora levante-se e atravesse o seu Jordão. O destino não espera por quem está pronto, mas por quem está disposto. Receba a força de Josué nas suas mãos e a coragem de Caleb no seu coração. A unção de conquista está disponível para você hoje. Não deixe que essa palavra seja apenas mais uma mensagem ouvida,
Deixe que ela seja o divisor de águas na sua história. O céu está pronto para te apoiar em cada decisão que honre o nome de Jesus. Avance, porque o caminho se faz caminhando. E o Deus de Israel vai adiante de você, abrindo portas que ninguém pode fechar e derrubando muros que pareciam intransponíveis. Lembre-se, o posicionamento gera o ambiente atrai a presença, e a presença garante a vitória. Pratique a presença de Deus em cada detalhe do seu dia. Seja sensível ao toque do Espírito. Ouse crer no impossível e agir como se ele já fosse realidade. Você nasceu para este tempo. Você foi forjado para esta batalha. E você já tem tudo o que precisa para vencer. A vitória é prática. A glória é real. E o Senhor é com você. Chegamos ao momento do clímax e da ativação final. Este é o ponto onde tudo que construímos até aqui, a dor, o fundamento, a revelação e a prática, converge para um decreto espiritual que vai mudar a sua história. Eu quero que você se levante agora, onde quer que você esteja. Se você está no seu carro, na sua sala ou caminhando, mude a sua postura física, porque o seu corpo precisa acompanhar a prontidão do seu espírito. Estamos diante do nosso Jericó. As muralhas estão diante de nós, mas o Rei da Glória está conosco. A Bíblia diz que na 7ª volta do 7º dia, o povo deu um grito. Aquele não era um grito de desespero, era um grito de posse. Era o som de uma frequência que o mundo natural não consegue resistir. Eu quero liberar sobre você agora uma unção de rompimento. Chega de viver na periferia da promessa. Chega de olhar para a terra prometida através de binóculos. Hoje é o dia em que você atravessa a fronteira. Hoje é o dia em que o amanhã de Deus se torna o seu hoje. Eu sinto um peso de glória invadindo este ambiente. Existe uma eletricidade espiritual aqui que está fritando toda a incredulidade, todo o desânimo que tentaram te paralisar nas últimas semanas. Você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Você foi planejado no coração do Pai antes da fundação do mundo para manifestar o reino nesta geração. Cada batalha que você enfrentou foi um treinamento. Cada cicatriz que você carrega é um selo de autoridade. O inferno tentou te parar, mas ele só conseguiu te acelerar. O que era para ser o seu fim se tornou o seu combustível. Eu profetizo agora um destravamento sobrenatural sobre a sua mente. Toda névoa de confusão, toda paralisia mental, todo espírito de quase está sendo expulso agora pelo poder do nome de Jesus. Receba clareza, receba visão, receba a estratégia que vai fazer o seu negócio prosperar, que vai fazer a sua família ser restaurada, que vai fazer a sua saúde ser revigorada. Eu chamo à existência agora as conexões divinas que estão guardadas para você. Pessoas que você nem conhece ainda, mas que carregam as chaves para as portas que você precisa abrir. Eu convoco o exército dos céus para guerrear em seu favor. Onde o seu braço não alcança, o braço do Senhor alcançará. Onde o seu recurso terminou, a provisão do El Shaddai começa. Não olhe para sua conta bancária, olhe para a herança do reino. Não olhe para o seu diagnóstico, olhe para as pisaduras de Cristo. A frequência que mudou. Nós saímos da sobrevivência e entramos no governo. Agora feche os seus olhos e sinta o fogo do Espírito Santo queimando tudo que é palha na sua vida. Deixe que o fogo consuma a amargura. Deixe que o fogo consuma o medo do futuro. Deixe que o fogo consuma a baixa autoestima. Você é filho do Rei. Você carrega o DNA do Criador das galáxias. Nada, absolutamente nada, pode impedir um filho de Deus que decidiu se posicionar. Eu declaro que o céu sobre a sua cabeça está aberto. Eu declaro que a terra sob os seus pés é território de conquista. Eu declaro que as janelas do céu se abrem sobre a sua casa e derramam uma bênção tal que você não terá onde recolher. Pai, em nome de Jesus, eu entro em concordância com cada homem e cada mulher que está recebendo essa palavra agora. Eu peço que o Teu Espírito Santo faça uma varredura em cada coração. Remove toda raiz de rejeição, remove todo trauma de infância, remove todo sentimento de incapacidade. Eu libero agora a unção de Josué, uma unção de coragem inabalável, de liderança estratégica e de conquista territorial, que eles não tenham medo de gigantes, que eles não se assustem com as muralhas, que eles entendam que o Senhor já entregou a terra em suas mãos. Senhor, eu oro pelas famílias, que haja um avivamento no altar doméstico, que maridos e esposas se perdoem, que pais e filhos se reconciliem, que a atmosfera de paz invada os lares e que toda influência de discórdia seja dissipada agora. Eu profetizo que a sua casa será um refúgio de oração, um centro de milagres e um celeiro de provisão para muitos. Você não terá falta de coisa alguma. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Eu oro pelos negócios e pelas carreiras.
Senhor, dá sabedoria aos teus filhos para que eles sejam cabeça e não cauda, que eles tenham ideias que venham direto do trono, que eles sejam reconhecidos pela excelência e pela integridade. Eu abro portas que estavam trancadas há anos, eu quebro as correntes da escassez. Eu decreto que você é um canal de bênção e que a prosperidade do reino vai fluir através de você para abençoar nações. Receba o destrave financeiro agora, receba a unção para criar riqueza com propósito. Eu oro pela saúde física e emocional. Todo espírito de enfermidade sai agora. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro cura sobre os corpos. Eu declaro restauração sobre as mentes cansadas. Eu repreendo a depressão, a ansiedade e o pânico. Receba a paz que excede todo o entendimento. Receba a alegria do Senhor, que é a sua força. Que o óleo da alegria substitua o espírito de luto. Que o manto de louvor substitua o espírito angustiado. Agora levante as suas mãos bem alto. Receba a ativação. Eu te ativo para o seu propósito. Eu te ativo para a sua missão. Eu te ativo para ser uma voz profética nesta geração. Vá e conquiste. Vá e governe. Vá e brilhe a luz de Cristo onde houver trevas. Não recue. Não duvide. Não se apavore. O Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você andar. A vitória não é uma possibilidade. A vitória é o seu destino. Sinta o abraço do Pai agora. Sinta a afirmação de que você é amado, de que você é importante e de que Deus conta com você. Esta palavra não volta vazia. Ela vai produzir frutos a 100 por 1 na sua vida. Comece a agradecer, comece a louvar, comece a celebrar, porque o muro já caiu, o Jordão já parou, a terra já é sua. Em nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vá com essa força, vá com essa coragem. O mundo está prestes a ver o que Deus pode fazer através de uma vida totalmente rendida a Ele. E essa vida é a sua. Seja forte e muito corajoso. O Rei está com você. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje. Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Que a paz de Deus guarde a sua mente e seu coração. Até o próximo vídeo.